Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esta videoaula da disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos. Eu sou o professor Lima Júnior e nesta aula eu irei apresentar para vocês um sistema desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que funciona junto às secretarias de agricultura de todo o Nordeste. O sistema foi desenvolvido no âmbito do projeto CIRAF-NE e nos próximos minutos nós iremos descrever o funcionamento, a concepção geral do sistema e alguns aspectos de funcionamento. Em outras aulas, na sequência do conteúdo da disciplina, nós teremos a oportunidade de analisar, por exemplo, modelagem e outros aspectos vinculados à questão ao sistema CIRAF-NE. Então, o que é e qual o objetivo do projeto? O CIRAF-NE é um sistema de informação regional da agricultura familiar implementado no contexto da região Nordeste do Brasil. Ele tem como objetivo ampliar a participação de agricultores familiares no processo de compras governamentais e a partir da disponibilização de seus produtos a outros mercados. É um sistema que cadastra, monitora e permite que os agricultores familiares disponibilizem a sua produção agrícola para os mercados governamentais e outros mercados. O CIRAF-NE ele teve origem pioneiramente no estado do Rio Grande do Norte por demanda específica da Secretaria de Agricultura Familiar do RN junto à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E o principal motivador foi a criação do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária, o PECAFES, que foi um programa instituído no âmbito do RN pela Lei Estadual 10536 de junho de 2019. O projeto CIRAF-NE, após a bem-sucedida implantação inicial no RN de um banco de dados que mantinha essas informações e permitia consultas, o CIRAF-NE ele passou a ser mais abrangente por meio de uma demanda do Consórcio Nordeste, que propôs um projeto que foi financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, através de parcerias com algumas organizações. O FIDA financiou, a Universidade Federal de Viçosa com o IPPDS, o Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, deu suporte acadêmico-científico, a FUNARB fez a execução financeira do projeto, com o recurso do FIDA. O Consórcio Nordeste gerencia até hoje os aspectos de funcionalidades, de funcionamento do sistema. O sistema, até hoje, ele é vinculado à universidade, está cadastrado, ele tá instalado no Laboratório de Rede de Sistemas Distribuídos da UERN, a sua parte de versão de trabalho, e a versão de desenvolvimento, e a versão de trabalho tem uma cópia que roda na nuvem. O projeto Aquisão era um projeto dentro do IPPDS, que tinha um projeto guarda-chuva, que acolheu o projeto CIRAF-NE para o desenvolvimento do sistema. O CIRAF ele é um sistema regional, funciona em todos os estados do Nordeste, tem um suporte de dados em cada Secretaria de Agricultura e a equipe de desenvolvimento, o software foi desenvolvido em 2020, em plena pandemia, no contexto da universidade, através do financiamento de uma equipe de desenvolvimento. Os especialistas dos estados, que a gente chamou nos estados, são as pessoas que deram suporte de dados durante o desenvolvimento, são essas pessoas que estão aí, as quatro especialistas da parte de cima foram bolsistas do projeto, e os 5 senhores na parte de baixo são funcionários de carreira nos respectivos estados, aí, Ceará, Paraíba, Piauí, Sergipe e Bahia. E nós contamos com as bolsistas, a Jeane, a Renata, a Juliana e a Dione, como bolsistas nos estados do RN, Alagoas, Pernambuco e Maranhão, respectivamente, que deram suporte de
como desenvolver, o que é funcional, o que é importante, o que é interessante, pelo conhecimento que todas essas pessoas têm vamos dizer assim, do plano de negócio do sistema, de como funcionaria o sistema. Todas são pessoas envolvidas com a questão da agricultura familiar e que têm conhecimento a fundo de como funcionaria e que deu suporte de informação para que o sistema fosse desenvolvido. A parte técnica, a equipe de desenvolvimento foi coordenada por mim, teve a contribuição do professor Romeu Vladimir, do professor Alisson como desenvolvedores pleno, e nós contratamos, por meio de seleção, 4 bolsistas, né? O Jomar, o Denis, o Leonardo e o Misael, para desenvolvedores júniores, e tivemos o Pedro Belo, aluno da época, aluno do curso de Ciência da Computação, como um estagiário junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Agricultura Familiar do RN. A visão geral do sistema pode ser dividida em 3 etapas. A visão do usuário tipo, que é o agricultor familiar, cooperativas e associações, e nós agregamos ainda a esses 3 itens que a gente chamou de grupo informal, vou explicar um pouco mais à frente. A visão da equipe técnica é um sistema corporativo, distribuído, que funciona como uma plataforma na internet, com clientes em cada estado, em cada Secretaria de Agricultura do estado, além da conexão, obviamente, de usuários individuais, que são os agricultores, cooperativas e grupos informais e associações. E tem a visão do gestor público de acesso externo, né? O usuário externo, a gente vai mostrar que o sistema tem um acesso público sem problema, mas tem um gestor admin, que é aquele que administra o sistema em cada uma das secretarias de agricultura nos estados. Em termos de funcionalidade, o CIRAF-NE ele está organizado em 7 grupos, com funcionalidades de cadastro, vitrine virtual, integração de sistemas, manuais e documentações, segurança de dados, consultas e relatórios e homologação. As funcionalidades de cadastro, elas não tem muito o que explicar, são autoexplicativas, funcionalidades que permitiram que a gente cadastrasse produtos, técnicos, associações, cooperativas, agricultores, né, que são os usuários. Em relação aos produtos, a gente tinha informações como quantidade, sazonalidade, localização, variedade e assim por diante. O módulo 2 é um módulo específico desse sistema, né? Você não vai encontrar em outro sistema. É um processo de homologação para a Secretaria de Estado dos Produtos daquele estado. É um processo que permite que, ao selecionar aleatoriamente um conjunto de dados no banco de dados, possa desenvolver, a partir desse conjunto, um processo de verificação se aqueles produtos cadastrados são, de fato, produtos da agricultura familiar, ou se são produtos de atravessadores. O processo de homologação permite que seja feita uma amostragem, por amostragem, 5%, 10% do banco de dados para homologar, ou por indicação justificada, ou seja, uma determinada secretaria pode indicar um produtor para o processo de homologação e justificar o porquê, né? Pode ser um processo de verificação, de investigação, de denúncia. Então, desde que seja justificado, pode ser indicado. A vitrine virtual é um catálogo de produtos através do qual se pode mapear os produtos, fazer busca interativa, ofertas online. E ele funciona de 2 formatos, em 2 contextos distintos. O contexto público, qualquer pessoa pode acessar o sistema e fazer uma consulta, ou o processo privado, onde os usuários admin acessam esse catálogo e podem fazer consultas. No processo público, a informação é apenas de local, quantidade e tipo de produto. No processo privado, você tem informações de quem produz, onde produz, as informações são mais completas e tem a permissão pela lei de proteção de dados de ter acesso a essas informações. A parte de integração de sistemas permite que, através de API pública ou privada, o sistema CIRAF-NE consuma ou forneça dados, né, conexão com outros sistemas.
A parte de consultas e relatórios também não tem muito o que explicar, são pro- é, consulta e relatórios de produtor, cooperativa, associações e especialmente consultas com filtros, né? Nesse tipo de consulta é possível, por exemplo, verificar no sistema quem produz um determinado tipo de produto, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da acerola orgânica e que é quilombola e que é jovem, entre 18 e 35 anos, ou 18 e 25 anos. Então, a gente tem como filtrar com filtros acumulativos, né? Depois a gente pode mostrar no sistema como é que funciona. A parte de manuais e documentações, além dos manuais técnicos que permitem manutenção ou ampliação do sistema, a gente tem vídeos, editais, relatórios técnicos e vídeos que demonstram a usabilidade do sistema. A parte de segurança de dados, a gente permite fazer backup tanto em hardware como em nuvem. O backup em hardware é nos servidores do laboratório de rede de sistema distribuído aqui no DI, na UERN, e o salvamento em nuvem permite que você guarde uma versão, salve uma versão desses dados na nuvem. É possível ainda fazer também nesse módulo o intercâmbio de dados através de importação, exportação e a parte de qualificação de dados. Em termos de ferramentas utilizadas, nós utilizamos ferramentas bem modernas, recentes, como Python, Node, JSON, Django REST, né, PostgreSQL e muita coisa feita em CSS, XML e HTML. Então, são as ferramentas que foram utilizadas no desenvolvimento do sistema. O CIRAF-NE, o acesso inicial é num portal, né? Um endereço na internet, você tem acesso aos dados públicos. Depois a gente vai poder acessar e verificar aí que nesse site tem, inclusive, embaixo as informações dadas ao volume de dados cadastrado. Mas a gente consegue também acessar banco de preço, biblioteca, dentre outros, uma série de menus. E isso no modo público. Depois a gente tem como entrar como usuário típico, né? Agricultor familiar, cooperativa, associação, ou criar o cadastro, e também posso entrar como usuário admin, ou criar o cadastro. Em termos de login de acesso, é uma tela simples, com CPF e senha. Também, quando se cria a conta, só se pede o CPF e o e-mail, e aí, na sequência, você tem acesso para a criação da conta. O e-mail e o CPF, a confirmação de uma senha, e você depois, acessando o e-mail, você completa o seu cadastro com várias outras informações, inclusive a DAP, que é o identificador de que aquele usuário é agricultor familiar. A gente tem também como cadastrar as ofertas. As ofertas é um processo interessante de cadastro no dashboard do sistema. Você tem uma lista de categorias de produtos e dentro de cada categoria você tem uma lista de produtos. Você escolhe a categoria e o produto, define a sua sazonalidade de produção nos meses do ano e vai fazer a sua oferta para que as secretarias de agriculturas tenham conhecimento do que é que você tem para oferecer em termos de compra governamentais. Caso os produtos não estejam presentes aqui na categoria e no item produto, você pode solicitar o cadastro. Pode ser que o seu produto seja um produto novo para ser ofertado. E você solicita na respectiva Secretaria de Agricultura. Quando eu falo na respectiva Secretaria de Agricultura, é que o usuário, ao se cadastrar no sistema, ao definir o seu endereço de cadastro, ele já define em que estado o sistema vai estar com os dados de acesso dele. O sistema é integrado, é regional, os aspectos visuais do sistema eles são padronizados para cada estado a partir de uma identidade visual própria, mas as funcionalidades são basicamente as mesmas, com raríssimas exceções. Alguns estados têm, por característica própria, uma funcionalidade ou outra que o outro não tem. Mas, de maneira geral, ao se cadastrar, você já define a que estado você está vinculado.
Você pode também, por uma necessidade, trabalhar o gerenciamento de grupos, né? Nem todo mundo que trabalha no campo tem o conhecimento necessário para utilizar um sistema com tranquilidade, e aí muito comum que uma pessoa gerencie um grupo informal de pessoas que produzem juntas, que moram numa mesma região, que produzem o mesmo produto. Então, a gente permitiu que se criassem os grupos informais e uma pessoa responde pelo cadastro e gerencia a parte tecnológica e de informática daquele grupo. Isso é uma funcionalidade do sistema. O sistema também conta com uma biblioteca virtual que você pode gerenciar ou de maneira geral, onde a gente tem a bandeira do Brasil aqui com todos, ou por estado, você escolhe, e lá vai aparecer as leis, as normas, os editais, né? As publicações relativas à agricultura familiar, a programação de eventos, então está tudo dentro dessa biblioteca. Além da biblioteca, numa funcionalidade muito semelhante, existe o banco de preços. O banco de preços permite que determinado estado ou determinada Secretaria de Agricultura disponibilize para os agricultores já uma espécie de pregão de preços de produtos que já foram aprovados, já passaram por licitação e já estão disponíveis para serem praticados, para serem executados. E aí o sistema permite e dá a condição de que o agricultor tenha acesso a esses preços no banco de preços. Então, além dessas funcionalidades que a gente nem arranhou a ponta do iceberg, vamos dizer assim, nessa apresentação, nós falamos em funcionalidades dos usuários típicos e de disponibilidade de informações. Mas a gente tem um módulo muito grande também de funcionalidades, um conjunto muito grande de funcionalidades dentro do que a gente chama de módulo gestor. O módulo gestor ele agrega ao sistema um conjunto de funcionalidades que auxilia na tomada de decisão, na gestão de políticas públicas no âmbito da agricultura familiar no Nordeste. E, dentre essas funcionalidades, destaca-se a questão da homologação de produtos, que a gente já mencionou. É uma funcionalidade contida no módulo gestor, tem como objetivo definir a logística para a realização de visita em loco, e permite a verificação de procedimentos para validação de produtos como sendo da agricultura familiar. Esse é um sistema que é um processo que, além de fazer a seleção, definir os protocolos, ele também gera o certificado de homologação do agricultor no próprio sistema. A vitrine virtual também é interessante dentro do módulo gestor, porque ela permite, com informações completas, não agora vetando a informação de quem é o produtor, mas com todas as informações, permite que o gestor público tenha a informação de quem produz o que e quando, né? E quanto está disponível para ser comprado pelo mercado das compras governamentais. Então, esse é a apresentação padrão que a gente usa do sistema, do projeto, mas certamente nós teremos a oportunidade de conhecer outros aspectos mais técnicos do sistema CIRAF-NE em outras aulas da disciplina.